novo. Agora eu troquei de celular. Eu acho que o problema era o meu celular mesmo. Convidar de novo o padre. Esperar o pessoal entrar de novo. Lá vamos nós de novo. Já troquei de celular, acho que agora vai. Ai, que pena. Que pena. Mas tá todo mundo entrando de volta, né? Todo mundo querendo saber um pouco mais da história do Carlo, inclusive eu. Pronto, pronto. Isso. Pronto, padre. Eu acho que era o meu celular, eu já troquei de celular. Pronto, chega. Agora Então, vai. então tá bom, vamos lá então. Como eu estava Vamos. dizendo, logo depois desse período, Carlo retorna, a família retorna para Milão. E Carlo começa a ter a sua vida como a de uma criança normal, sem nada de extraordinário, né? Por quê? Porque o extraordinário é invisível. O extraordinário da santidade é invisível, mas ele começa a se manifestar. Por quê? Nessa manifestação, todos aqueles que estão ao redor de uma pessoa que extraordinariamente começa a transbordar na sua santidade, vai ser perceptível. Mas, na linha do tempo, o Carlos começa a estudar, frequentar a escola das Irmãs Marcelinas, né? Enquanto criança, no ensino, como que a gente chama aí no Brasil? É ensino aqui elementar. Pré-escola? Pré-escola Gente, deu branco. Como que é aí no Brasil? Primário, primário. Sério? Primário, agora é ensino fundamental 1, ensino fundamental 2. Aham. Esse período ele faz na escola das Marcelinas, que é uma escola da congregação religiosa das Irmãs Marcelinas, né? E o ensino médio ele faz no Leão 13, que é a escola dos jesuítas, dos padres jesuítas. Mas o marco referencial da vida, da mudança, ou do grande sinal que Carlos começa a mostrar esse extraordinário no seu ordinário da sua vida é no dia da sua primeira comunhão. Carlos faz a primeira comunhão aos 7 anos de idade. Ele recebe uma autorização especial para isso, porque pela idade, pelo o direito canônico e pelas diretrizes das dioceses, geralmente é depois dos 10 anos de idade. Né? Mas Carlos faz a primeira comunhão aos 7 anos de idade. Né? Quem deu autorização foi até o cardeal que foi secretário do Papa Paulo VI, né, que deu essa autorização que foi solicitada para o Carlos fazer a primeira comunhão aos 7 anos. Por quê? Porque Carlos já tinha uma maturidade de fé aos 7 anos. Tanto o seu pároco como os padres que o conheciam já via naquele menino uma maturidade, um conteúdo doutrinário muito grande. Porque Carlos, aos 7 anos, já lia vários livros da vida dos santos, da doutrina da igreja. Então, era de iniciativa dele buscar essas leituras. Lógico que o ambiente familiar, que ele nasce num ambiente católico, cristão, também possibilitava a isso. Mas Carlos vai E além. ele teve também uma babá polonesa, não tem essa história? Sim, 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 sim. O Carlos teve várias babás. Teve várias babás. Chamava Beata. Essa babá, ela ficou com ele mais ou menos 2 anos. 2 anos, né? Ficou 2 anos. Inclusive, era parente da família da avó paterna, que é polonesa, descendente de polonesa, né? Ela deixou quando foi casar, essa babá. Mas ela cuidou do Carlos, ainda bebezinho, ainda naquela fase bem pequena, na sua uns 2 anos, mais ou menos, 2 anos e meio no máximo. Teve sim essa babá, que era, por sinal, muito católica, né? Na qual ia sempre à missa com o Carlos, junto com a família, estava sempre presente, porque ela morava, né? Ela veio da Polônia para morar, como os babás dos outros irmãos também, todos vieram para morar, e como o babá que teve, assim, uma grande influência na vida do Carlos, no qual o Carlos converteu ele, que foi o Ragers, né? Esse que foi o babá que pegou ele da fase já da primeira comunhão, dos 6 anos, 7 anos para frente, primeira comunhão para frente, que já pega o Carlos catequista, né? Porque Carlos não perdia a oportunidade para catequizar.
Então, Que ele incrível, né? Com 7 anos. com 7 anos, ele não perdia a oportunidade, porque depois que ele fez a primeira comunhão, ele mesmo disse: de hoje em diante não faltarei mais à missa. Por quê? Porque a Eucaristia é a minha estrada para o céu, minha autoestrada para o céu. É o caminho mais rápido para chegar no céu. Agora você veja bem, uma criança de 7 anos, já chegar à conclusão de um mistério desse é realmente algo muito, muito extraordinário, porque nem nós, olha as nossas crianças de catequese hoje, gente. O pai deixa na porta da igreja, vai embora, depois vai pegar na hora que termina. E quando chega em casa, nem conversa com a criança o que aconteceu. Essa é a grande verdade, porque os pais também não são catequizados. Mas Carlos é de uma família catequizada, mas ele passa a provocar mais ainda a mãe. Dona Antônia foi a que se sentiu mais provocada com o Carlos, porque Carlos fazia pergunta que ela não sabia responder. A mãe foi estudar teologia. Dona Antônia se torna uma grande teóloga, né? Mas diante do desafio que o filho a coloca, eles passam a mudar de vida, porque eram católicos, sempre assim. Mas passam a ser católicos mais conscientes a partir do próprio filho, né? Porque Carlos simplesmente mostrou que era possível você viver uma vida santa também como criança, mas sem ter essa consciência, porque era natural nele. Não era nada forçado. Não era uma coisa forçada. Simplesmente ele era o que ele era. Então, ele pegava o computador com 10 anos de idade, montava e desmontava um computador, sabia fazer programas de computador. Como que a criança faz isso? Aí você vai lá na estante dele, eu vi a estante de livros do cara, cada livro assim, dessa grossura, livros científicos de ciência da computação, de gente que está fazendo doutorado. O cara lia isso com 10 anos de idade. 9, 10 anos de idade, o cara lia tudo isso. E sabia tudo como funcionava. Não é? Então, é algo extraordinário. Ah, ele tinha inteligência melhor que a dos outros? Não. Não. Simplesmente ele usou sua inteligência, é diferente. Ele usou sua inteligência para algo positivo. Isso é o que importa. Então, eu costumo sempre conversando com a dona Antônia, a gente só pode chegar à única conclusão. Carlos tinha ciência infusa. Carlos tinha ciência infusa, porque o menino que aprendeu, que falava grego sem nunca ter ido na escola de grego, você quer o quê? Né? Lembro uma vez que alguém me perguntou: padre, como que eram as notas do Carlos na escola? Eu vou dizer só uma coisa para você. Ele aprendeu a falar grego sem ir na escola de grego. Precisa dizer mais alguma coisa? Não, né? Um garoto que lia tudo e que desmontava um computador e sabia como funcionava, né? Então, É assim, era incrível. dele. E, Era padre, dele. só um parênteses. É claro, o Carlo era extraordinário, digamos assim, né? No ordinário ele era extraordinário. Mas, assim, trazendo para as nossas famílias, há estudos, eu tenho feito um curso da Catequese do Bom Pastor, que fala que o senso religioso da criança é formada até os 6 anos, mais ou menos. Então, assim, a criança precisa, antes da idade da razão, ser apresentada as verdades de fé, que vai ser muito mais fácil que ela aceite, que aquilo se torne natural para ela. Por exemplo, a presença real de Cristo na Eucaristia, né? Toda a mística que existe na missa, tudo isso, às vezes os pais esperam eu só vou levar meu filho à missa quando ele se comportar, né? Quando ele ficar sentado quietinho e tal. E o tempo passa e a criança não tem acesso às verdades da fé, né? Então, assim, como isso talvez tenha sido importante para o Carlo, né? Desde cedo, desde a mais tenra idade, ter acesso a essas verdades, a essas coisas sagradas mesmo, para a formação do senso religioso dele. Né? Então, um estímulo para os pais, né? Os pais têm que se autoeducar para poder transmitir a fé. Uhum. Exatamente. É uma família que reza. Hoje a família não reza mais. Cada um, na hora da refeição, pega seu prato e vai para diante da televisão. E quando não, está cada um com o celular aqui, se comunica via celular. Na família do Carlos, não. Até hoje, eu que moro com eles, eu vejo como funciona. Né? É uma família de fé, é uma família cristã, é uma família onde Deus está em primeiro lugar. Se reza nas refeições, se reza o texto todo dia, se vai à missa todo dia. Então, para dizer, Carlos bebeu nessa fonte até os 7 anos, lógico, como você fala, acho que em tudo, até formar tudo, até os 7 anos, tudo que a gente recebe. Esse universo o Carlos teve. Agora, muitos de nós também, veja bem, muitas crianças às vezes também tiveram, e depois de 7 anos parece que não serviu de nada.
tá? Uhum. Então, não é uma regra você Sim. receber. Tá lá no inconsciente, porque a gente sabe que o inconsciente guarda. Pode ser que lá na frente aquilo venha, né? Como tem A muitos semente está plantada, né? Exato, exatamente. É aí que está a questão. Se ela vai germinar e brotar ou não, aí é outra questão. É como a É o santidade. tempo de Deus. Todo mundo recebe a santidade. Agora, fazer o caminho aí é uma opção de cada um. Deus respeita. Deus respeita, né? Então, Carlos, continuando no fio aí da meada da lógica da coisa, então, Carlos, aos 10 anos, tinha esse apego ao computador, era o seu diário. E o que Carlos fazia? O que Carlos estava fazendo? Depois a gente vê o que Carlos estava fazendo. Carlos fez a maior pesquisa sobre os milagres eucarísticos do mundo. Nenhum padre um dia sentou para fazer isso, o Carlos fez. Mais de 200 milagres, Carlos descobriu. Tinha milagres que nem a igreja sabia, e o Carlos sabia. Né? Então, ele produz uma amostra, uma exposição que já correu o mundo. Tá? Como também é sobre Nossa Senhora, porque Carlos, Nossa Senhora é a única mulher da vida dele. Ele deixou bem claro, a única mulher da minha vida é Nossa Senhora. Porque você imagina, Carlos na adolescência, um jovem bonito como era. Você acha que as meninas não ficavam dando em cima? Lógico. Né? Agora era um garoto que sabia o que queria. Sabe qual era a diferença do cara? Ele nos revelou. Ele nos revelou os seus segredos. Os seus 8 segredos. E um deles era: estar com Jesus é o meu projeto de vida. Agora eu pergunto para você, qual é o jovem ou qual é o adulto hoje que tem projeto de vida? Se você perguntar para qualquer jovem, para qualquer adolescente, qual é o seu projeto de vida, ele vai dizer o seguinte: eu quero ser médico, quero ser... Peraí, mas É profissional. Isso é profissional. Isso entra no seu projeto de vida, mas isso não é o projeto de vida. Você não se reduz ao que você vai ser profissionalmente. E, Carlos, não. O meu projeto de vida é estar sempre com Jesus. Daqui emana todas as outras coisas. Num projeto de vida, eu tenho que ter uma referência. E, a partir dessa referência, as minhas outras dimensões vão fazer a convergência. E Carlos fez essa convergência em torno de Jesus. Então, é muito tranquilo. Então, se eu estou ali, os meus olhos estão voltados para Deus. Carlos saía catando dinheiro da mãe, do pai, dos avós, de quem chegava e dava presente para ele, pedia dinheirinho para ajudar as obras sociais lá de Milão. Comprava cobertor, coisa assim, e dava para os mendigos lá da rua. Então, veja bem, são iniciativas oblativas de alguém que tem uma generosidade latente dentro de si, que quer transbordar isso. Quantas obras sociais Carlos ajudou? Ele não tinha salário, mas ele tinha o cofrinho. Então, o que ele ganhava, ou quando... o que você quer ganhar de presente? Não me deu dinheiro. Porque ele já sabia o que ele ia fazer. Né? Porque Carlos é um menino que tinha tudo, nasce numa família rica, belo, tinha tudo para ser como todos os outros jovens, no sentido de... Aí entra a grande frase do Carlos, a grande reflexão do Carlos. Para mim, essa é... Todos nascemos originais, mas muitos morrem fotocópias. Ou seja, Carlos deixou prevalecer em si a sua originalidade. Não se adulterou como muitos jovens se adulteram. Muitas pessoas no percurso da sua vida vão se adulterando. Quando eu falo adulterar, é assimilando coisas e trazendo para si coisas que vai maculando a sua originalidade. A sua originalidade que é para o bem, para o amor, para o serviço. E no decorrer da vida a gente vai se maculando com isso. E Carlos não se permitiu a isso. Aí nós entendemos o porquê de 15 anos de vida. Por que de 15 anos de vida? Né? Então, em 15 anos de vida, ele foi capaz de compactar tudo o que talvez uma pessoa que vive 100 anos não consegue. Então, realmente, Carlos não era para estar aqui. Falo isso para a dona Antônia sempre. Dona Antônia, não era... Carlos já era do céu, estava só passando a chuvinha, a chuva passou, ele voltou tranquilamente. Né? Então, nesse sentido, é um jovem que dizia, peraí, nonio, madio, não eu, mas Deus. Né? Ou seja, em tudo que ele fazia era para Deus aparecer. Era um negócio assim muito interessante, porque ele não perdia a oportunidade para catequizar os seus colegas. Porque como ele sabia mexer em tudo do computador, a molecada não sabia, então ele pedia ajuda para ele. Aí ele, com o maior prazer, ajudava todo mundo. Só que aí ele aproveitava. Você já ouviu falar de Jesus? Você sabe que ele jogava.
né? E aí ele chamava, eu conheci o amigo dele mais íntimo, o Frederico, que veio outro dia aqui, e isso era bem assim mesmo, cara. Da mesma forma que ele não perdeu a oportunidade para catequizar e converter o seu babá, que tinha que levar ele na missa, que tinha que levar ele na adoração, porque, cara, tinha que passar na igreja todo dia para fazer seus minutos de adoração. Agora você imagina onde que um E ele jovem... era hindu, né? Hindu, Ele era sim, hindu? sim. Hindu, da religião hindu. Ele é da casta dos Brahmas. Brahma, né? E você olha que é uma coisa completamente diferente. É como se fosse muçulmano, né? Assim, uma religião que não tem nada a ver, né? É algo que não é cristão. E Roger se converte, é batizado na igreja e está aí até hoje, mora com a família até hoje em Milão, cuida lá da casa até hoje. A família não... Ele é como se fosse a Aro, né? Não se desfez do Rajas. Por quê? Porque houve uma mudança de vida muito profunda nele. Imagina, ele ia, Carlos se ajoelhava e ficava, vou me ajoelhar também aqui, né? E depois começava a perguntar, mas o que é isso? Aí, cara, chama-se tabernáculo. Ali está Jesus. Aí fazia a catequese. Mas foi o exemplo, o testemunho do Carlos que foi convertendo o Rajas muito mais. Né? O Rajas descobri que ali estava uma verdade, porque como que uma criança, um jovem, um adolescente se curva diante de algo que um hindu não compreende, né? E faz uma adoração. Então isso é muito forte. Então foi o primeiro grande conversão a partir da catequese do Carlos foi o seu babá, né? Então para dizer que é possível, é possível. Andando mais adiante, sem contar essas obras de caridade, aí uma outra coisa que entra fortemente na vida do Carlos é Assis, a cidade de Assis, né? Por que Assis? Porque Carlos está em Assis pela sua devoção a São Francisco. São Francisco era o santo de predileção do Carlos. Predileção do Carlos. E nas férias, quando ele veio a Assis a primeira vez, nunca mais deixou de vir. Todas as férias a família... Não, mama, Assis. Tanto é que a família comprou uma casa aqui para o período de férias, por causa do Carlos. Aí tem a capelinha aqui do lado, o Carlos ia sempre na missa e fazia sua adoração santíssima aqui na capelinha Santo Stefano. E onde passar, sem contar um outro detalhe que eu esqueci, tanto em Milão como aqui, se Carlos passasse 10 vezes em frente àquela loja, 10 vezes ele dava bom giorno ou buonasera para a dona. Ele tinha que cumprimentar todo mundo e esbanjar a sua alegria, a sua afabilidade, a sua fineza, a sua educação, né? O cristão tem que ser alegre, né? Às vezes tem tanto cristão assim que é tanta mortificação, que fica carrancudo, fica mal-humorado, e é essa alegria mesmo que é o apostolado, né? Que evangeliza, que converte. Imagina assim, provavelmente depois o senhor vai falar também, mas assim, ele evangelizava os porteiros, né? As pessoas depois que foram no enterro dele, pessoas simples, pessoas no dia a dia, ele não ia atrás, né? Ali no cotidiano dele, quem estava à disposição dele era para quem ele pregava, né? Com a própria vida. Ele não excluía ninguém da sua convivência, né? Não excluía, não porque ele tinha um status mais elevado do que os outros, pelo contrário, ele fazia questão de estar no meio desses. É tanto que quando o Carlos morreu, a mãe não sabia de onde vinha tanta gente. Apareceu aquele monte de gente que ela não sabia de onde era. Carlos conhecia a periferia de Milão. O povo, quando soube que aquele menino belo tinha morrido, o pessoal ficou... É tanto que a fama de santidade do Carlos começa logo em seguida. Porque ninguém acreditou quem o conhecia. Porque foi algo em 3 dias. Então, peraí, que sinal é que... Aí todo mundo começa a fazer a leitura. Por que ele era assim? Porque era santo. Né? Uhum. Então, assim, automaticamente as pessoas começam a fazer toda a ligação daquilo que era o Carlos. Porque imagine, gente que a família não conhecia e, de repente, a Raja sabia. Não, esse daí era o mendigo lá da rua que ele ajudava. Não, esse aqui era... Então, assim, para você ver, é um negócio que não tem palavras para dizer, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente compreende que era algo do céu que estava aqui na Terra, por meio do Carlos fazendo tudo isso.
Eu esqueci de dizer um detalhe que eu sempre falo, né? Que isso aqui é bom para os jovens e para quem está ouvindo a gente. Quando começou o processo de beatificação do Carlo, que se abre na diocese, foi o então cardeal Escola, né? O famoso cardeal Escola, que foi até papável. Foi ele que abriu o processo do Carlo. A primeira coisa que a postulação prende, o Vaticano pegou, foi o computador dele, para fazer uma varredura, né? Não se achou absolutamente nada que depusesse contra a pureza do Carlo, né? Ou seja, o Carlo precisou entrar em outra coisa, em outro site, que porque fizeram a varredura completa. Aí eu sempre brinco, né? Vamos medir a santidade dos jovens e de todo mundo pegando o celular e o computador. Vamos lá, vamos ver se tem santo, né? Se tem santo pelos olhos. Então, para dizer, era um jovem que tinha um projeto, uma criança, um adolescente que tinha um projeto de vida, que sabia o que queria, sabia onde queria e onde ia chegar. Simples. É essa coragem que falta muitas vezes em todos nós, porque isso demanda esforço. Porque, veja bem, é um nadar contra a maré. Em nenhum momento o cara foi motivo de chacota na escola. Ele não foi o estranho, ele não foi o diferente, porque ele simplesmente ele atraía, né? Ele somava. Então todo mundo queria estar junto do cara. Era uma força, sabe, o imã. Então ele puxava naturalmente, porque ele tinha essa fabilidade, ele não impunha nada de jeito nenhum, porque era um menino que sabia tudo da doutrina da igreja. Ele fez uma outra mostra sobre Nossa Senhora, todas as aparições de Nossa Senhora, belíssimo. Aí ele tem Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora de Lourdes como as duas grandes mensagens para a vida dele. Principalmente a mensagem de Fátima é muito forte para Carlo. Tanto é que ele dizia que os pastorinhos eram seus melhores amigos. Seus melhores amigos eram os pastorinhos de Fátima. Então, para dizer, era um menino que conhecia tudo. Tudo da fé. Porque pesquisou. Mas por que pesquisou? Que impulso é esse? É um impulso de santidade, que faz você buscar aquilo que vai somar, aquilo que vai alimentar. É como a fé. Se eu não alimento a fé, ela morre. Tudo na vida precisa de alimento. Se o corpo precisa para se manter, muito mais a fé. Ou aquilo que eu me proponho. Então, o cara fez a faculdade, fez doutorado nisso tudo, sozinho. Né? Ia para as férias, eu estive com a família no lugar que ele gostava, lá na praia, ele sempre ia para Palinuro, que é uma região, uma cidadezinha daqui, da Itália, sempre na praia, estive lá na praia, o cara ia com o computador. Então, às vezes, peraí, mama, depois eu vou mergulhar. Por quê? Porque ele estava pesquisando um milagre. Era uma pressa que talvez que ele tinha, porque ele previu a própria morte. Né? Isso é incrível. Meses antes de morrer, depois a dona Antônia achou o vídeo que ele fez. Sono destinato a morire. Pronto. Então era muito sereno, muito tranquilo. Então, e Assis, ele passa a agir como agia em Milão. Então era a simpatia daqui. Né? Do pessoal que conheci. Ainda hoje conversei com a empregada que hoje cuida de mim aqui, né? Mas era que cuidava do cara lá. A gente estava falando do perdão de Assis, ela me falou, Padre Fábio, Carlos, eu sou convicta, Carlos é um outro Francisco. Porque era humilde demais, eu nunca vi uma pessoa tão humilde como o Carlos. Aí ela me disse, pois é, Mirella, que coisa, né? Mas Carlos era humilde demais, era uma coisa que a gente não entendia. Hoje eu entendo, porque ele é santo. Ele é um outro Francisco. E não é por acaso que está em Assis. O bispo de Assis já escreveu o livro. Que Carlos é um outro Francisco. Ambos se despojaram. Francisco era um jovem rico da sua época. Carlos era um jovem rico dos nossos tempos. E ambos se despojaram de tudo pelos pobres. Né? Cada um no seu tempo. Mas houve esse despojamento. E, de repente, Carlos está no Santuário della Spoliazione, que significa despojar-se. Onde foi construída a igreja, lá do santuário onde está o corpo do Carlos, é onde São Francisco se despojou, tirou toda a sua roupa na frente do bispo, do povo, de todo mundo de Assis e entregou para o pai dele. Carlos precisou fazer isso, porque naturalmente isso já aconteceu sem precisar de uma radicalidade como Francisco.
Mas os dois se assemelham muito, 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 muito bem. Impressionante. Aí Carlos vem acrescentar num tempo em que nós vivemos aqui, no virtual. Nós vivemos no midiático. Aí não é à toa que Carlos possivelmente será o patrono da internet. Né? E justamente nesse momento em que o mundo está vivendo tudo isso, nós estamos nos relacionando por meio da internet. Então, é uma forma de evangelizar que nós devemos utilizar, sim. Saber utilizar. Então, a mensagem do Carlos é um tapa na cara dos padres, é um tapa na cara na igreja, é um tapa na cara de todos nós. Porque são pontos que são simples, como rezar o terço, que é uma coisa muito... que é nossa e que ninguém fazia, ninguém faz. E Carlos fazia todo dia. Santo Rosário, Eucaristia e o Santo Terço. Então, veja bem, é algo de extraordinário isso aqui? Não. Mas a forma com que eu ressignifiquei para a minha vida isso, se tornou extraordinário. Então, o que falta para todos nós? Abraçar as nossas verdades com convicção, não com o relativismo desse mundo. Tá? Não nos deixar para amanhã. Então, a nossa catequese hoje, infelizmente, é uma catequese falha. A nossa catequese de hoje também é relativista. Por quê? Porque a primeira catequese tem que acontecer na sua casa. Os primeiros catequistas têm que ser os seus pais. Mas não. Os pais jogam os filhos para a igreja como se a igreja tivesse a obrigação de formar o filho dele na fé. Não, o primeiro catequista é o pai e a mãe. Agora, se o pai e a mãe não têm fé, aí como que fica? Complicado. Eu tive um catequizando, eu tive um paroquiano que ele veio para a igreja sozinho, converteu a própria família, eu fiz o batizado dos 5 irmãos, casei o pai e a mãe, que eram tudo protestante. Olha que coisa, né? Mas ele sempre quis ser católico. E ele veio e trouxe a família toda. Então, gente, olha, são coisas assim que a gente fica. Aquilo que era próprio do pais, se tiver pais aqui me ouvindo, não terceirizem aquilo que é seu. Não terceirizem aquilo que é seu. Tá? A escola é para dar conhecimento, educar para a vida e moral é pai e mãe. É pai e mãe. E nós temos uma mania hoje de terceirizar tudo. Jogar tudo nas costas dos coitados dos professores, jogar tudo na costa do padre, dos catequistas. Quem muito é dado é muito é cobrado. Então, se você acha que você não tem condições de ter filho, não case e não tenha, porque você é o primeiro em tudo. Pronto, falei. E assim, padre, e é exatamente isso, eu concordo plenamente, porque o Senhor, ele nos concede os filhos e ele nos concede as graças, né? Então, assim, se com generosidade a gente acolhe essas graças, a gente corresponde às graças de Deus, a gente tem meios de evangelizar nossos filhos, né? Não é, assim, uma coisa de outro mundo. Se a gente terceiriza realmente para a escola faz o contrário, né? Se a gente não apresenta ao mundo a verdade, né? Se a gente não apresenta Deus para os nossos filhos, a escola vai apresentar outro Deus, outros ídolos. Vai apresentar, né? Então, assim, ideologia hoje. Ideologias. Então, assim, o Carlos, ele é realmente uma luz no meio da juventude, sabe? Toda essa questão, assim, de olharem o computador dele, né? A gente vê, assim, o computador hoje em dia é um instrumento, às vezes, de tanta imoralidade, né? E o Carlos usou isso, assim, com a santa pureza, se conservando a própria pureza e evangelizando, né? Então, assim, a gente vê que qualquer instrumento pode ser usado para qualquer coisa, né? Então, inclusive, a gente está aqui online, o senhor aí em Assis, eu aqui em Florianópolis, né? Muito longe, a gente está aqui para transmitir a mensagem do Carlos, né? A mensagem de santidade, de juventude santa. Então, assim, com certeza tem muitos pais assistindo aqui, né? Porque a Catholic Kids, a maioria dos seguidores são pais. Então, que a gente consiga deixar essa mensagem, né? De buscar, a gente precisa buscar a autoeducação primeiro, né? Porque se a gente não conhece a nossa fé, se a gente não conhece a doutrina, se a gente não conhece a igreja, como que a gente vai transmitir para os nossos filhos? Né? Igual a mãe do Carlos, que teve que estudar. Às vezes a gente tem que estudar, a gente tem que procurar. Né? Às vezes o que a gente sabe não é suficiente para ensinar. Né? E é nossa responsabilidade. O Senhor vai nos cobrar dessas almas que Ele nos confiou. O Senhor vai nos cobrar.
Com certeza. Com certeza. Quem muito é dado, muito é cobrado. É verdade. Então, assim, Mas então, padre, pode falar. continuando, se o senhor quiser falar do milagre da beatificação, o milagre que aconteceu aqui no Brasil. Não, é para a gente entender como funciona o processo. Um processo de santidade para declarar santo uma pessoa, ele é aberto na diocese. A diocese monta, se cria uma postulação, que é nomeada pela diocese, e no primeiro momento, quando é reconhecido ali, aí o próprio arcebispo ou o bispo declara servo de Deus. Aí depois que é declarado, já depois de uma pesquisa, de juntado, ouvido testemunhos, algumas coisas, aí isso é enviado para o Vaticano. Essa postulação vai para o Vaticano, para a Congregação pela Causa dos Santos, com o aval do bispo. Chegando lá, aí começa um outro trâmite, que é demoradíssimo, para a declaração das virtudes heróicas desse menino, dessa pessoa, né? Aí começa um outro tipo de investigação, a postulação corre atrás disso, daquilo, tal, até se declarar venerável. Aí foi declarado venerável. Tá, o próximo passo, depois da venerabilidade, do reconhecimento das virtudes heróicas de Carlo, é a beatificação. Para a beatificação e chegar à canonização, é preciso, de um processo completo agora, é preciso 2 milagres. Um para ser beatificado e o outro para ser canonizado. Bom, a fase mais difícil do processo é essa, é chegar até aqui, da beatificação. Para a canonização só precisa de um milagre, e o que chega de milagre todo dia que você não imagina, do Brasil, principalmente, que é o país mais devoto do Carmo. E a ligação do Carlo é muito profunda com o Brasil. Primeiro, ele morre no dia 12 de outubro, de Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Uhum. Então, isso já é um grande sinal. Segundo, por que o Brasil é tão devoto do Carlo? Porque ainda é o país mais jovem do mundo. Aqui na Itália, Carlo passa a ser mais conhecido aqui na Itália, depois do Brasil. Depois do Brasil. Ninguém conhecia Carlo plenamente aqui, né? E a mensagem do Carlo hoje está no mundo porque ecoou fortemente no Brasil. E, de repente, o primeiro milagre também acontece no Brasil, né? Na paróquia São Sebastião de Campo Grande, o padre Marcelo, no dia 12 de outubro, se eu não me engano, de 2016, tinha uma criança, um seu paroquiano, que sofria de uma doença crônica no pâncreas, né? Um refluxo dioturno, uma coisa terrível que sufocava a criança, era uma sobrevida aquilo, né? E o padre Marcelo, com a relíquia do Carlo, reza no dia de Nossa Senhora Aparecida e pede para a família pedir a intercessão do Carlo, e eles rezaram. Semanas depois, o menino estava completamente curado, né? Aí começa-se a investigação de tudo isso, se manda para o Vaticano manda abrir o tribunal lá em Campo Grande. Quando se abre o tribunal em Campo Grande, o arcebispo de Campo Grande abre o tribunal e começa a se ouvir as testemunhas, os médicos novamente. Aí o Vaticano pede para refazer todos os exames novamente, se compara com os exames antigos. E depois foi feito tudo isso, calhamação assim, tal de coisa. Até quem fez a ultrassom foi ouvido. Então é um negócio assim. Tudo tem que ser traduzido, né, padre? Tudo é traduzido para italiano, não tem isso? Tudo. Chega aqui, tudo para o italiano. Tudinho, bonitinho, aí que é distribuído nas comissões, né? Aí o tribunal me nomeou portador do processo, eu quem trago o processo até a Congregação da Causa dos Santos. Aí, da primeira vez, lá reunidos, quando abriram, pediu para voltar, pediu para ouvir mais 10 testemunhas e refazer os exames de novo. Vamos nós de novo. Aí abre o tribunal de novo, faz tudo de novo. Aí vem, aí da segunda vez tudo ok. É só para, sabe? Aí é quando a equipe médica deu o aval do Vaticano, a equipe de cientistas, não, realmente, pela progressão, pela ciência, esse problema era para acontecer isso. E não tem absolutamente nada. Então a ciência não explica. É milagre. Importante para a gente ver que a igreja, né, não admite qualquer coisa, né? Realmente Não. são milagres muito bem comprovados, a burocracia é bem grande, né? E geralmente a igreja coloca cientistas até ateu no meio desse grupo. Entendeu? Porque ela quer mesmo
que se curve, né? A igreja é muito prudente, é muito precisa nessas coisas, né? Porque em tudo tem armação, né? Em tudo tem. É. Então, muito precisa. Graças a Deus deu tudo certo. Aí o Papa, a congregação reconhecendo, o Papa firma o decreto. A beatificação ia ser agora em abril. Aí entramos nessa pandemia aí ficou adiada até reabrir novamente tudo. Então vai ser agora no dia 10 de outubro, graças a Deus. Que maravilha. Esse é o milagre. Mas tem muitos mais chegando por aí, viu, minha filha? Olha, você não imagina. Ai, imagina. Nossa. Cara, vai ser breve beatificado, canonizado. Não vai demorar muito. Sim. Não vai demorar muito. E a questão da exumação? Você pode Sim, contar um pouquinho? sim. A exumação faz parte do processo. Para a beatificação tem que se exumar o corpo, né? Logo depois que é declarado venerável, aí se pede a exumação do corpo do candidato a santo. E foi exumado no dia 23 de janeiro do ano passado. Eu iria estar presente, mas aí como eu estava na festa da padroeira, aí a dona Antônia me ligou na hora da exumação. Padre Fábio, estamos agora, vamos fazer a exumação. Pena que o senhor está aqui junto, porque... Não tem problema, dona Antônia. Semana que vem, na outra semana, eu já chego aí. Segura o corpo do Carlos aí que eu chego aí. Aí, porque assim que foi aberto, não podia publicar, mas acaba escapando, né? Uma coisa ou outra. Realmente estava completamente... Aí eu vim, ficou o corpo 2 meses aqui numa capela dos Capuchinhos, com a equipe de legistas trabalhando, fazendo todo o tratamento do corpo, né? Para ir... Estava incorrupto, né? Tudo. O Carlos estava dormindo. Quando eu entrei para ver, eu vi perfeitamente tudo. Fiquei. Quantos anos, padre? Depois da morte? 13 anos depois. Meu Deus. Nada resiste ao tempo, minha filha, nada. Pode ser o tempo que for, nada resiste. É um outro grande sinal. E dia 1º de... Confirma. Confirma. Autentica a coisa. E Deus fez em Carlos tudo completo, porque até os órgãos internos nada se decompôs. Coração, fígado, pulmões, tudo bonitinho. Tudo bonitinho. E vai ser exposto no dia 1º de outubro. O mundo todo vai fotografar esse corpo desse menino dormindo. Tá bonitinho, jovenzinho dormindo. Tá muito belo como ele é belo, né? Lógico. Ele mesmo dizia, né, que chegava ao final da vida sabendo que não tinha feito nada que desagradasse a Deus, né? Sim. Exatamente. Então, assim, onde não há pecado, não há morte, né? Onde não há pecado, não há morte. Não, então o corpo dele já tá... O pecado mata a alma. O pecado mata a alma. O pecado é o câncer da alma. Essa sim. Mas o corpo é mais para um sinal mesmo, né? Porque não vai se ressuscitar nesse corpo. Não é isso. Claro. Né? Mas é um sinal para nós, né? De alguém que conseguiu na própria vida sintetizar um projeto de Deus e que se tornou sinal, né? Lógico que estava ressecado, desidratado, um corpo morto, gente, um corpo morto. Mas com o tratamento que eles fizeram, eles fazem todo um tipo de... Foram 2 meses trabalhando nesse corpo. Mas, assim, para hidratar, para dar uma aparência, põe uma película, uma coisa assim, porque ele estava ressecado, né? Lógico, imagina. 13 anos, gente. Mas, assim, perfeitinho. Tudo 1,80 m, 1,82 m, assim, perfeitinho. Ah, grandão. Grandão, igual o pai. Espigão. Então, assim, esse é outro grande sinal que o mundo vai poder ver. Vai ser exposto do dia 1º de outubro até o dia 17, se eu não me engano, vai ser o período da exposição. E depois volta para o túmulo novamente. No Vaticano, isso? Não, aqui em Assis, filha, no santuário. Ah, em Assis. Onde ele está sepultado. Não vai sair mais dali. Vai ser sempre ali. Ah, tá. E a beatificação no dia 10? No dia 10, na Basílica de São Francisco. Aí, para a beatificação, vai só o coração dele no relicário. Né? Então, vai ser um negócio muito bonito. Pena que a gente ainda está com essa questão da pandemia. Para o Brasil, a Itália está fechada.
para muitos países. Nós só estamos circulando aqui, Europa mesmo, né? De toda a Europa, nós somos o país que está numa melhor situação, quase sem Covid, né? Mas também fomos o primeiro país, depois da China, que enfrentamos a maior dor do planeta, né? Então, muitos sinais. Aqui em Assis não teve uma morte, teve um caso aqui em Assis, né? Cidade de São Carlos está Francisco. intercedendo. Pois é, Francisco não deixou acontecer nada aqui. Então é isso, minha querida. Eu penso que tudo isso são sinais que vai fazer com que a gente reflita, né? A nossa humanidade, as nossas opções, que é possível, entendeu? É possível, porque todos nós nascemos para o bem. Não podemos esquecer disso. É para o bem. Nós somos frutos das nossas opções. Se a minha opção vai ser sempre o bem, por mais que de vez em quando eu pegue algum atalho, saia, mas o importante é retomar. Carlos simplesmente não saiu, não pegou atalho nenhum, foi direto. É esse pronto. Nós muitas vezes saímos, né? Por algum descuido ou outro, por alguma situação ou outra, acabamos por algumas vezes deixando de lado o caminho, mas eu tenho que retomar enquanto há tempo, porque eu não sei quanto tempo de vida eu tenho. Nós não temos domínio sobre o tempo, né? Pode ser a qualquer hora. Para Carlos foi, imagina, no domingo o Carlos sai com a família para almoçar em Milão. De repente, na hora do almoço, a avó me falando, né? Eles viram aqui perto do olho dele um negocinho vermelho, pensou que era uma picadinha de algum pernilongo. Ah, tudo bem. Segunda-feira, Carlos vai para a escola. Quando o Carlos volta, ele fala para a nona, ele é muito apegado à avó dele, a Luana. Nona, não estou bem, estou com mal-estar. O que você fez? Não, eu tive educação física, eu acho que fiquei 1 hora correndo. Deve ser por isso, filho. Vá deitar, descansar um pouco. Tá. Aí na terça-feira, quando o Carlos levanta, nona, eu urinei sangue. Aí todo mundo já, opa, aí já não é um sinal positivo. Já chamou o médico, tudo, aí já leva Carlos para o hospital para ver, fazer isso. Mas aí Carlos volta, no que ele diz isso, que ele volta para a cama, ele já não levanta mais. Já não tem mais força para levantar. Aí é aí que eles já levam Carlos. Aí, quando chegam, fazem todos os exames, é a leucemia mais fulminante que existe na face da Terra, do tipo M3, que, por incrível que pareça, hoje tem tratamento. É um tratamento muito dolorido, né? Mas em 2006 não tinha. Hoje já evoluiu um pouco a quimioterapia para isso e etc, né? Porque ela é muito violenta, ela não te dá tempo de vida para você começar um tratamento, entendeu? E Carlos, a mãe e a avó o tempo todo. E Carlos sempre sereno. Porque os médicos disseram que essa doença, esse tipo de câncer, esse tipo de leucemia, dói muito, porque ele vai fazendo uma explosão das veias. Né? Tanto que Carlos ficou completamente desfigurado depois que morreu. Ele transpirou sangue. Né? Porque a mãe fez um vídeo dele morto, eu vi esse vídeo, e muito, muito forte vê-lo, né? Um aspecto que não era o dele. E depois essas veias todas explodem. É um derrame terrível que dá. Mas ele muito tranquilo. Estava mais preocupado com a mãe e com a avó que estavam ali, tendo que revezar para estar junto, que não deixaram ele em nenhum momento. E os médicos, cara, você está bem? Está sentindo algum... Tem gente que está sofrendo mais do que eu. Olha o Papa. Vamos rezar pelo Papa. Sempre tranquilo. Sabe por quê? Eu costumo dizer que Carlos é tão São Francisco que São Francisco chamava a morte de irmã morte. Para o santo, a morte nunca é problema. Pelo contrário, é a solução. Né? Então, assim, nós cristãos aqui de hoje, do relativismo, é que tem medo de morrer. O medo é a falta de fé. A morte é intrínseca à vida. Ela vai ser, é natural. Então, o santo já vivia tão em Deus que a morte não era questão de medo. Pelo contrário. Então, aí logo depois vem o pároco dele, ele recebe a comunhão, confissão, tudo. E logo em seguida entra em coma e morre. Né? Então, assim... Muito rápido, né? Muito, muito tranquilo, muito sereno, não reclamando nenhum momento de nada. Porque o seu momento de morte não foi para dar uma mensagem de sofrimento, nada disso, nada disso. Pelo contrário. Pelo contrário. Manteve a alegria, manteve a serenidade. Era um menino pleno, um jovem pleno de Deus.
né? Ele que acalmava os outros que estavam mais apavorados. E ele que estava morrendo. Né? Então, assim, para ver que outro grande sinal, que outro grande momento. Mas uma das coisas que eu nunca esqueci foi antes, né, da exumação do Carlos, sempre que eu venho todos os anos aqui, todos os anos, aí eu sempre fico aqui com eles. E quando estava se aproximando para a exumação, aí, dona Antônia, eu quero estar presente. Ela, não, você e o padre Marcelo vão estar presentes, sim. Aí ela disse, eu tenho certeza que o Carlos está intacto. Aí ela dizia assim, como mãe, eu tenho certeza. Dito e feito, né? Tamanha a profunda ligação dele com ela, né? E é muito interessante de ver. E o primeiro milagre do Carlos foi a gravidez da mãe, porque ele era filho único, e 4 anos depois ela podia engravidar e teve um casalzinho de gêmeos, são uma graça, vai fazer 10 anos agora. Fizeram a primeira comunhão com 5 anos de idade, eles disputam quem lê mais livro da vida dos santos. Todo dia eu rezo a missa, a hora da homilia, quem faz é o Michele. Ele lê a vida do santo do dia. Então, assim, Nossa. né, é muito bonito, é muito lindo ver tudo isso, né? Esse contágio da natural. Lógico que as crianças são preservadas, nem o pai gosta de aparecer, não gosta de foto, não gosta de nada, nem as crianças, porque eles têm que ter a vida deles normal, porque as pessoas são muitas vezes incômodas, né? Imagina, enquanto os irmãos do Carlos na rua, o pessoal vai, o pai não quer isso, Carlos é da igreja, e para não expor as crianças, que eles têm a vida deles. Né? Imagine uma sociedade, um mundo, e as outras pessoas cobrando. Peraí, a santidade é do Carlos. Mas a gente vê que as crianças também são santas, né? Mas veja bem, eles têm a vida deles. Então o pessoal às vezes, por que o pai não aparece? Por que não tira. É decisão mesmo deles, eles querem se resguardar de tudo isso, e é um direito. É um direito. Então, quem faz o porta-voz para tudo é a dona Antônia. A mãe assumiu o porta-voz de tudo. É que o pai é muito tímido também, muito sentado, muito do silêncio. Eu falo que ele é um monge. Eu dizia, André, você é um monge. Você tinha que ser monge, porque ele é muito. Né? Então, assim, tá certo. As crianças têm a vida delas, e para não ficar essa exposição, senão sabe como é mídia, né? Sabe como é mídia, essa coisa. Então, de frente está a dona Antônia, que é para justamente resguardar os filhos, os outros. Mas lógico que a alegria é plena, imagina, a alegria é plena. Não tem comparação, imagina, uma mãe que vai ter um filho santo, você acha que essa mãe não é feliz? Lógico que é. Né? Agora, são pessoas normais, são seres humanos normais como qualquer um. O problema do povo, menina, é a hipocrisia. É da mesma forma como vê o padre. Pensa que o padre é um extraterrestre. Eu estou aqui de batina, mas eu não vou tomar banho no mar de batina, minha filha. Eu ponho um short ou uma sunga. Aí se vê, vão dizer, meu Deus, o padre. Olha, a gente tem que conviver com cada coisa. É como se o ser padre eliminasse a humanidade. Não, pelo amor de Deus. Eu sou gente do mesmo jeito. Me diferencio na vocação, na missão, mas eu sou gente do mesmo jeito. Então, o santo também é gente. Vou contar um episódio de Santa Teresa d'Ávila, que já em vida chamavam ela de santa. Ela se incomodou, os santos se incomodam com isso. Ela se incomodava com isso. Se incomodava. E olha que ela era aquelas espanholas bem brutona mesmo. Aí um dia convidaram ela para um jantar. Ela foi. Aí prepararam tudo. Aí começaram. É santa viva, santa. Vamos trazer a Santa Teresa. Aí tudo, sabe? Talheres, tudo fino, tudo, a prataria, tudo de prata, tudo para servir a Santa Teresa d'Ávila. Menina, essa Santa Teresa aprontou nesse jantar. Ela só faltou subir na mesa, porque o resto ela fez tudo. Ela, quando pegou, minha filha, a comida, começou a rasgar e comer com a mão. Então, a santa faz isso. Gente, é porque não conheceu o Padre Pio. Porque se conhecesse o Padre Pio, ia dizer que ela era tudo menos santo. Então, essa ideia errada que irrita às vezes, né? Porque as pessoas... Sabe, eu não sei, é que as pessoas têm uma imagem puritana, e o puritanismo é bom. Né? Eu tenho que ter imagem pura, não puritana. Né? O puro é o belo. E o belo tá na humanidade, já diziam os filósofos. Né? O belo está no homem, o belo está na carne também. Mas o puritanismo é o estragar tudo. E está cheio disso em todo lugar, viu? É terrível. Né?
Bom, não sei se tem alguma pergunta, alguma coisa a mais. Então, tinham duas perguntas. Uma era se o Carlo teve irmãos, né? Que o senhor acabou de falar. Então, ele tem dois irmãos, né? Sim, Francesca e Michele, gêmeos. Isso. E a outra pergunta é se o vídeo do Carlo em que ele profetiza, digamos assim, a própria morte, foi encontrado só depois da morte dele? Foi pela mãe. Foi Então, 2 meses antes da morte, né? Foi 2 meses antes da morte. Foi uns mesezinhos antes da morte. Dona Antônia depois achou o vídeo que ele mesmo tinha feito. Não sei se ele tinha feito com os colegas, alguma coisa, e que fizeram pergunta, né? E eles naturalmente falou, sono destinato a morire. Assim, tipo, o que que você vai ser? Alguma coisa assim, né? Ou o que que você quer? A Dona Antônia encontrou esse vídeo depois. Né? E estava datado. Era coisa de Carlos. Porque, Carlos vivia com essa telecâmera dele fazendo vídeo. Ele fazia os vídeos caseiros. Ele fazia a história do cachorro com gato. Ele fazia umas coisas assim que depois foram achados. Coisa de adolescente, né? Era. Ele tinha uma imaginação, assim, então ele era cineasta também. Ele criava uns filmes, ele filmava tudo de bonitinho. Né? Ele mesmo colocava a câmera e ele mesmo ficava, ele dançava, ele mesmo fazia. Ele mesmo fazia umas coisas assim, interessantes. É isso. Pois é, coisa de gente santa, né? E de gente normal. E de gente normal. Exatamente. Aliás, aqui eu digo bem claro, só pode ser santo quem é normal. Quem não for normal, Dom Bosco chamou a atenção de Domingos Sávio, que estava dormindo em cima de pedra, fazendo penitência. Opa! Dormindo no frio, né? Exatamente, não é assim que você vai ser santo, não. E não é assim que Deus quer. Tá? No instante deu um jeito no Domingos Sávio. Né? Então, para dizer, às vezes as pessoas tendem a esse exagero. Isso é desequilíbrio. Isso é desequilíbrio. É da forma mais ordinária possível que se santifica. Fazendo o bem, gente. Pelo amor de Deus. É tão simples. É fazendo o bem. Porque quando você começa a fazer o bem, se irradia para tudo. Se irradia para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Faça o bem que você fica santo. Tá? O pessoal tá perguntando aonde tem esse vídeo do Carlo falando, né, que tá predestinado a morrer. É no @ Devotos de Carlos Acutis Brasil. Podem seguir lá. O Padre Fábio também tá. Isso, o Padre Fábio também reza o terço, né? Se o senhor quiser falar, padre, já convidar o pessoal. Isso, todos os dias a gente tem um encontro diário rezando o terço pela beatificação do Carlos, lá no nosso Instagram, Devotos de Carlos Acutis Brasil. Tem o canal no YouTube também, que tem muita coisa sobre Carlos. Tem curiosidade sobre Carlos, que vocês vão dar muita risada. Né? Tem um programa lá no YouTube que chama Meu Amigo Carlos. Tá? Então, tudo que Carlos gostava, a pasta que Carlos gostava, o filme que era aqueles Pikachu que ele gostava de assistir, tem tudo sobre. Tá aí para a criançada, é uma excelente catequese. Chama-se Meu Amigo Carlos. É 5 minutinhos cada episódio, de tudo que Carlos gostava. Tá lá no canal do Devotos de Carlos Acutis Brasil também. Então, mas assim, o Carlos. Pode falar. Pode falar, pai. Eu não conhecia vocês, eu estava olhando hoje um vídeo teu do menininho de padre, não sei o quê. Me diz direitinho como que é o trabalho de vocês. Não, a gente é uma loja, na verdade, de brinquedos católicos. Então a gente tem o kit missa, né? Que ele vem com todas as pecinhas da missa, vem as estolas com as cores litúrgicas, aí tem jogo de memória de Nossa Senhora, tem quebra-cabeça de São Francisco de Assis, da Sagrada Família, a gente tem as naninhas também de Os Santos. Então tem bastante coisa, assim, é realmente para evangelizar as crianças, né? E os jovens. A gente tá. Que maravilha! Que coisa boa! Não sabia que tinha isso aqui. Olha, que coisa boa. Parabéns. A ideia mesmo dar instrumentos, né? Vou recomendar. Isso, a ideia mesmo é dar instrumentos para os pais, né? Porque às vezes a gente trata as coisas sagradas exatamente da forma que o senhor estava falando. Uma coisa muito distante, uma coisa que para a criança vai ser incompreensível, né? Que a criança não vai entender. E a nossa ideia não é trazer, assim, familiarizar a criança com a vida dos santos, com a missa, né? Com as coisas de Deus. Porque, assim, hoje em dia,
as crianças, os ídolos das crianças são os super-heróis, né? São as princesas da Disney. E a gente acha que os super-heróis das crianças têm que ser a vida, tem que ser os santos, né? As crianças têm que se inspirar na vida dos santos, nas virtudes dos santos, né? Eles sim são super-heróis de verdade, assim. Então a Pois nossa já, ideia é essa, que assim. maravilha, já começa a produzir quebra-cabeça com as fotos do Carlos, né? Com algumas Ó, coisas, viu? tá? Verdade, Vai com ficar muito certeza. legal. Fotos É belas do Carlos, verdade. se precisar, eu mando um monte para você. Ó, aí você Ah, começa então maravilha. a fazer os quebra-cabeças com o Maravilha. Carlos, com as mensagens do Carlos, vai ser muito interessante. Muito interessante, Legal, com né? certeza. Mas que bom. Então, assim, para quem tem filhos pequenos e para quem tem filhos adolescentes, principalmente, que eu acho que é uma fase muito complicada, né, de descolamento mesmo do jovem com a família. Então, assim, vem esse exemplo do Carlo é perfeito, assim, é perfeito para o jovem, né? Ó, ele não era esquisitão, inclusive ele é bem bonitão, né? Ele Uhum. era amigo de todo mundo, ele era bem visto. E não por isso descuidava da pureza, não por isso faltava missa, pelo contrário, né? É no Senhor, na Eucaristia, que ele encontrava força para fazer esse apostolado, né? Na confissão, tem lá o kit santidade dele, que eu acho sensacional, a confissão, a Eucaristia, o terço, né? Então, assim, o carro é um instrumento maravilhoso, assim, para a gente evangelizar nossos filhos. Que bênção mesmo, que coisa boa. Perfeito, minha filha. Continue mesmo dando essa contribuição que Deus vai lhe abençoar mais ainda. Isso é muito bom. E Carlos é completo nisso, porque é dos nossos tempos, 2006, Carlos morre, né? Então, olha, até com a questão do computador, do próprio uso do celular, né? Quanta coisa. Carlos não teve celular, era só computador mesmo, né? Era só o computador que era o seu diário de bordo, né? Então, quanta coisa bonita se pode fazer, se pode produzir, se pode criar, né? Para se fazer o bem. A meta é essa, fazer o bem. Que, infelizmente, tem muita gente que está esquecendo desse detalhe aí, né? Então tá, padre, se o senhor quiser falar mais alguma coisa, deixar uma mensagem final. Bom, a Então, nossa, a mensagem gente final. tem 3 minutos. E olha com tantas entradas que nós tivemos, né? Uhum. O papo foi bom. Foi bom, eu agradeço você pelo convite e todos que estiveram aqui conosco nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. Não percam a esperança, não, de jeito nenhum, tá? E pode ter certeza que nesse momento de sangramento que o mundo está passando, nesse momento no nosso Brasil, acontecerá também uma grande ressurreição. Mas que cada um também possa aproveitar esse momento para buscar a si mesmo, para olhar o que precisa mudar e mude. O mundo não vai voltar a ser mais o mesmo, como todo mundo está dizendo. Tomara que tudo volte ao normal, como antes. Não vai voltar como antes. Porque como antes, não estava indo bem. Então, nesse momento, é momento de mudança. Mas de uma mudança mesmo. Um vírus fez o mundo parar. Fez você parar, fizeram com que as famílias se encontrassem novamente e muita gente buscasse a Jesus. Espero. Então, que cada um possa reencontrar nesse momento um reencontro consigo mesmo e, a partir daí, entender o porquê que você está aqui, que não é por acaso, tem uma razão de ser. Então, esse momento é uma chamada de atenção. O que estou fazendo aqui? Se ainda não descobriu, descubra o mais rápido possível. E pode ter certeza que com os olhos voltados para o céu você vai conseguir entender. Tá bom? É isso. Muito obrigada, padre. Imagina, eu que agradeço. Tudo de bom para Imagina, vocês. fica com Deus. Tudo de bom. Ah, eu vou gravar Felicidade essa aí. live, tá? Tá Vou joia? gravar a live, vai ficar gravada. Opa, Tá pode bom? salvar aí para o povo compartilhar e mais gente ver. Tá bom? Então tá bom. Muito Deus obrigada, padre. abençoe. Boa noite pro senhor. Boa noite. Boa noite para você e boa madrugada para mim. Aqui 2h15. É verdade. Tchau. Meu Deus, verdade. Tchau, tchau. Tchau.